Querem melhor ligação do que esta? Ora, Cristiano Ronaldo de novo. Em que clube é que ele começou a jogar? Andorinhas. Ora, e com quem é que vamos conversar sobre este animal? Luís Henrique Pereira. Cá está ele. Isto hoje está tudo muito bem. Alinhavado. Não está só alinhavado, está cozido mesmo. As Está firme, andorinhas, está de facto, firme. há bocado víamos aí o professor a mostrar aí a andorinha. É verdade. E é um símbolo de, também, Não é que nós português, não é? gostamos muito, Portugal tem essa cultura também das andorinhas nas paredes, casas. ao pé das portas de O entrada. Rafael Bordal Pinheiro, porque aí falou-se dele, ele fez a primeira andorinha, portanto, ele gostava muito de vida selvagem também. Sim. Vocês sabem, tem os lagartos, tem Pois é. as Essas rãs. representações todas, sim. Bom, E então ele fez a primeira andorinha, creio que em 1881. Portanto, parece-me ser ali uma andorinha dos Beirais, nós temos 5 espécies, já vamos falar disso, aqui em Portugal. Mas, de facto, esta simbologia, vamos começar por aí, portanto, pegando um bocadinho na deixa que temos estado a ouvir, portanto, de facto, a simbologia do amor, acasalam para a vida inteira, a simbologia da esperança, a primavera, no fundo, também, portanto, pois, naturalmente, a estação da esperança, não é? simbologia da liberdade, Da também, liberdade, é o voo. a ideia do lar, portanto, elas regressam ao sítio onde fizeram um ninho, não é? A ideia da família, por isso vivem em comunidades. Portanto, é engraçado porque... São os mensageiros da são- primavera, mensageiros não é? da primavera, são as rainhas, nós podemos dizer que são quase as rainhas da primavera. E depois tem uma particularidade muito curiosa. Eu acho que não há ninguém que não consiga identificar uma andorinha. Certo. Nós, ao contrário de muitas outras espécies de ficamos aves, na dúvida, não é? esta é mais Agora, fácil. evidentemente, A configuração há delas espécies é muito diferentes. particular, não é? As asas pontiagudas, portanto, a cauda bifurcada em algumas espécies. Portanto, olha, aí está, portanto, uma andorinha que nós vemos muitas vezes até nos fios dos postes, não é? Elétricos. Portanto, enchem-nos de alegria, trazem-nos os dias de sol, os ninhos aqui em forma de taça desta andorinhas das chaminés, Que é outra das particularidades das andorinhas, é um ninho, não é? Muito interessante. Um ninho que é feito, portanto, com argila, por bolinhas de argila, quase, que elas vão fazendo, tanto macho como a fêmea, com muito, muito cuidado. Depois... Parece quase que fica ali um rendilhado, não é? Isso. Bem construído. Depois, portanto, e com saliva, isto demora bastante tempo a fazer, não é? Quer dizer, embora elas sejam frenéticas, sejam rápidas, não é? Sim, não param E sossegadas. depois 4, 5 crias que estão ali, há uma... Os biquinhos abertos, Os biquinhos à espera abertos. de comida. Elas próprias, portanto, vivem, portanto, cresce que existam no mundo 80 espécies de andorinhas. Nós vamos depois falar dos andorinhões muito rapidamente, que é diferente. São andorinhões maiores. Ora bem, 80 espécies existem praticamente em todo o mundo, menos nas zonas frias. Elas detestam o frio. Na Antártida, por exemplo, não há andorinhas. Mas temos alguma das espécies que residem em Portugal? Nós que não temos, saia de cá? nós temos aqui a andorinha das rochas, temos aqui a andorinha dos beirais, por exemplo. Todas elas que são são residentes ou migradoras. também, Não, migram? migram. São cinco, não é? A única Falaste que em creio cinco que é residente é a andorinha das rochas, mas não posso dar certeza É, absoluta. certeza absoluta, Bom, sim. portanto, são aves naturalmente capazes de fazer grandes migrações, isso todos nós sabemos. Vêm, portanto, nesta altura da Milhares de África. quilómetros? Milhares de quilómetros. E, portanto, curiosamente também elas... O que é que empurra a vontade de migrar? É o alimento. É o alimento. Claro. São os insetos. E uma andorinha pode comer, isto é muito curioso, 1000 insetos por dia. E, portanto, aqui 1000 insetos por dia e em algumas regiões do globo, têm um papel fundamental no controle de algumas doenças, por exemplo, como a malária e o dengue, porque entre esses insetos estão os mosquititos que nos chateiam nas noites de verão, não é? E, portanto, têm papéis importantes. Alimentam-se a voar, vivem, portanto, Espera, em comunidades. alimentam-se em voar, queres tu dizer que elas em Em pleno voo? voo Em pleno voo. abrem o bico? E vai mosquito. E o bico também, sendo pequenino, tem uma outra particularidade. Ele é pequenino em tamanho, mas é largo, não é? Portanto, é largo. mandíbula? Não é mandíbula, mas é largo precisamente para permitir, não é? Sim, se é um bico, não é? Para permitir, de facto, Comer em andamento. Exatamente.
E, portanto... Então, elas não têm nunca problemas com os mosquitos no vidro do carro, não é? Ora, pois... Elas voam e não vai nada para os olhos que elas abrem o bico, não é? Exatamente. Apanham-nos em Nós movimento. vamos também falar sobre isso em relação às ameaças, porque há cada vez menos mosquitos no para-brisas do Pois. carro. Enfim, e insetos. Isso também prova que temos cada vez menos insetos. Portanto, temos então em Portugal 5 espécies, a andorinha das chaminés, que é essa Elas que podem estamos a ver. podem ter que tamanho, no máximo? Portanto, 13, 14, 20 centímetros, anda por aí, Sim. não é? Vivem 3 a 8 anos, não é muito, infelizmente. Portanto, então estava a dizer as 5 espécies, a andorinha dos beirais, a andorinha dáurica, das barreiras e das rochas. Muito rapidamente, porque não dá para falar de tudo assim, de uma assentada, mas portanto, é mais comum, portanto, é a andorinha das chaminés, que não faz nenhuma chaminés, mas faz que é assim portanto, chamada, esta não é mesmo? gargantazinha cor de ferrugem, não é? E é muito fácil de identificar, portanto. Depois temos a andorinha dos beirais, faz a andorinha portanto, dos beirais, que é preta e branca, e dá a impressão que era aquela que nós vimos há bocado, portanto, portanto retratada pelo Bordal Pinheiro, não é? O macho e fêmea então encarregam-se de fazer o ninho, encarregam-se de incubar, 26 dias de incubação, dão também de comer aos filhotes até eles deixarem o ninho. Há ninhos, inclusive, muito próximos, a poucos metros do chão, não é? Se formos à aldeia, por exemplo, em casas, enfim, portanto, até casas até em ruína, não é? Nós vemos, por exemplo, a andorinha da chaminés, os ninhos e aquele barulhinho, não é? Muito Já tive interessante, um ninho não é? de andorinha em casa e estava muito próximo muito de nós. próximo de Não nós. será Sim, sempre na mesmo. pandemia, Dona Sónia? Portanto, Durante o confinamento? É importante Pois, também já não me lembro. não os destruirmos, não é? Porque Claro. evidentemente que, inclusive nas nossas garagens, enfim, nos coberto, eu tinha um coberto. nos estábulos, elas fazem muito ninho nos estábulos, onde existem vacas, neste caso. Outros há uma animais. abundância grande de insetos, Claro. não é? E, portanto, elas nidificam, portanto, a andorinha das barreiras, por exemplo, uma outra espécie que temos em Portugal, tal como o nome comum indica, nidifica, portanto, faz o ninho em barreiras arenosas ou taludes, Certo. e, portanto, 2 metros de profundidade, assim, um buraco de 2 metros de profundidade, e depois no fundo então a câmara que serve de ninho. E elas entram assim e saem às arrecuas, como as abelharucas, que é muito engraçado, não é? Isso é impressionante. Portanto, os andorinhões são aqueles outros maiores que nós vemos a rodar as praças, a fazer aquele barulhinho. Sim. Estás a ver? Pronto. Não tem a ver com a mesma família nem a ordem das andorinhas, não é? São os chamados apudiformes. O que é que isto quer dizer? Eles têm patas, mas as patas não servem para nada, quer dizer, nem sequer para se segurarem nos fios. como é que eles- Pois, não servem, ou seja... Como é que eles fazem? Os andorinhões... Para descansar, eles para pousar? dormem Quando de voam. noite. Os especialistas dizem que dormem durante o voo, aliás. Sim, mas como é que eles, quando não estão a voar, Portanto, para pousar, como é que fazem? raramente não pousam, portanto, entram diretamente, por exemplo, por baixo das telhas das casas, onde fazem ninho, prédios, por exemplo, mas este comportamento que nós estamos a ver agora, por exemplo, aqui, da andorinha das chaminés ou, por exemplo, dos beirais, não é visto nos andorinhões. Ou seja, eles passam 80% da vida, portanto, a voar, não é? E então, sim, são os recordes das migrações, os andorinhões. Portanto, há estudos que demonstram que vivem 20 anos, mais do que as andorinhas, e que têm, às vezes, migrações de 20 mil quilómetros, que é uma coisa extraordinária, não é? Pois, ameaças. Pois, naturalmente. para terminarmos, Mais uma vez, sim, rapidamente, as alterações climáticas, falamos há pouco nos mosquitos, depois, e nos insetos, depois há cada vez menos. É a falta insetos e deles, mosquitos, não é? Pesticidas na agricultura, portanto, menos insetos. Houve um estudo importante da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, que diz que nos últimos 20 anos nós temos cá menos 40% de andorinhas. Portanto, isso é preocupante. Mas, de qualquer das formas, estamos na primavera, estamos na estação das andorinhas, vamos criar condições também para que elas venham e se estabeleçam ninhos artificiais. São muito fáceis de fazer, em qualquer pesquisa na net. E, porque não, é uma ajuda importante. E, portanto, não destruir, sobretudo, os ninhos. Eu sei que, às vezes, portanto, os dejetos em cima dos carros, garagens... Não são sempre, propriamente mas, pronto, mais mas são agradáveis. animais tão agradáveis. Temos que os preservar. Que nos emanam tanta alegria que de facto vale bem a pena termos-las por perto. Hoje tivemos o são Luís ótimas Henrique maravilhas em da dupla natureza, função, não é? como jornalista, mas também como imitador de andorinhas, como perceberam. Muito Andorinhas, obrigado andorinhas, exatamente. É um por gosto, é um aqui gosto. vir mais uma vez à Praça da Alegria. obrigado, muito Vamos falar obrigado. desta maravilha da natureza. Olha,